Oi? Vamos falar hoje de peróxidos, tá? Peróxido mais conhecido de vocês, água oxigenada, peróxido de hidrogênio, tá? Existem reações de peróxidos, são variadas, elas podem complicar sim, mas via de regra, a reação mais cobrada é a reação de decomposição, quando o peróxido se quebra, tá, em outras coisas. Eu peguei dois peróxidos aqui, o peróxido de hidrogênio e o peróxido de sódio, para a gente falar disso, tá? Via de regra, o peróxido tem uma característica interessante. Ele se decompõe liberando oxigênio. Então eu vou colocar aqui, ó, O2, tá? Eu vou botar aqui O2. Sai oxigênio, tá? O peróxido de hidrogênio é um caso à parte, ele é específico. O primeiro elemento dele é o hidrogênio. Então olha só, na decomposição ele se transforma em água comum. Então pode aparecer uma questãozinha para ti com um frasquinho lá de água oxigenada e no frasquinho está escrito assim: mantenha o frasco fechado, abrigado da luz e do calor. Por que o frasco tem que ficar fechado? Para evitar a perda de oxigênio. Para evitar evaporação também, óbvio, tá? Para evitar a decomposição. A luz e o calor aceleram essa decomposição, certo? Então, se você deixar o frasco aberto, exposto à luz e ao calor, vocês vão converter a água oxigenada em água comum e vão liberar o gás oxigênio. Essa reação pode ser acelerada por enzimas. Quando a gente coloca no machucado, efervesce, essa monte de bolinha de gás oxigênio, aquele oxigênio acumulado lá, concentradão, consegue matar um monte de micro-organismos. Por isso que a gente coloca na feridinha e tal. Então nós temos a catalase, que é uma enzima, né, no sangue, é um conjunto de enzimas na verdade. Isso vai quebrar a água oxigenada. A gente pode fazer um balanceamento aqui para ficar direitinho. Olha só, eu tenho aqui H2O, H2O2. Aqui sobra um O que deveria estar aqui. Então a gente coloca meio O2. Lembrando que a gente não deve colocar um O. A gente não simplifica o índice, tá? Se eu quisesse, tenho medo, tenho horror a usar fração, matemática é o meu fracasso, eu vou morrer se usar frações. Bom, então você multiplica em tudo por 2, fica 2H2O2, 2H2O, O2, né? Some aquele meio multiplicando tudo por 2, é proporcional, não tem problema, tá? E se eu fizer uma reação análoga aqui, ó, do peróxido de sódio, aí vai ocorrer um negócio muito legal, ó, porque aqui vai ficar Na2O. Então a gente pode criar uma regra aqui, ó, que a reação de decomposição dos peróxidos é sempre assim. A diferença é que o peróxido de hidrogênio libera água. E os outros peróxidos vão liberar aqui um óxido básico. Ok? Terrível isso, né? Nada de terrível, bem tranquilo. Isso aqui é o primeiro degrau de exigência que pode aparecer para ti. Tem um segundo degrau de exigência, e eu botei aqui indo além, que é o seguinte. Olha só, eu não vou falar do peróxido de hidrogênio, eu vou falar dos peróxidos metálicos. Eu vou pegar o mesmo aqui, o de sódio, que é o mais padrão deles para a gente explicar. Então, olha só, primeiro eu vou ter uma decomposição. Na2O2 formando Na2O mais O2. Tá? Eu repeti a equação aqui para a gente entender melhor. Olha só que interessante. Isso aqui é sem a presença de água. Mas vamos lembrar um pouquinho. Esse cara aqui é um óxido básico. Se vocês tiverem presença de água, olha o que vai acontecer. Vocês vão ter aqui o Na2O reagindo com a água. Ele é um óxido básico. Ele reage com água para formar o quê? Uma base. NaOH. E se eu tenho 2Na aqui, ó, eu vou ajustar aqui para ficar com 2Na. Já fizemos isso. Óxido básico com água da base. Aí olha só, 2Na, 2O, 2 hidrogênios, está certinho. Se eu pensar que essa aqui é uma reação primeira etapa e essa aqui é uma segunda etapa, eu posso somar essas duas. E aí eu vou ter uma equação geral que é a soma das duas. Lembra das equações, lá, sistemas de equações? O 8º ano, né, na matemática, você aprende isso. Eu posso simplificar aqui o que se repete, tá? E somar o que está do mesmo lado e baixar para criar uma equação nova. Então, eu vou ter uma equação aqui que vai ser Na2O2, peróxido de sódio,
que vai reagir com a água, que está aqui no reagente, formando 2NaOH, duas de base, mais meio O2. Então olha só que interessante, pode aparecer uma questão te perguntando assim, os peróxidos podem reagir com água? A resposta é sim. Podem sim. Olha só, os peróxidos podem reagir com água. Na verdade, eles estão sofrendo a decomposição deles normal. E o produto da decomposição deles, que é um óxido básico, pode reagir com água, formando a base e liberando oxigênio. Essa é uma possibilidade do indo além. Tá? Tem uma outra possibilidade que a gente pode pensar, que é o seguinte. Vocês podem pegar essa base NaOH e reagir com ácido. Tá? E aí eu vou ter uma terceira etapa ainda. Olha só. Assim, ó. Vou botar aqui, vou botar embaixo aqui, ó. Então eu vou repetir, ó. Equação 1, equação 2 e equação 3. Tá? Eu vou repetir o que está ali em cima. Então olha só. A primeira, decomposição do peróxido. Tá? Então meio, tá? Aí aqui, ó, a segunda é uma reação que nós já conhecemos. O óxido básico reage com a água, formando o quê? A base NaOH. E eu sei que vai formar duas bases NaOH. E uma outra reação que eu conheço é a neutralização ácido-base. Então eu posso dizer que NaOH vai reagir, por exemplo, com ácido HCl, formando NaCl mais água. E aí eu posso dizer o seguinte, ó, já que eu tenho 2NaOH aqui nesse produto, eu vou botar 2NaOH, o que vai exigir 2HCl, que vai formar 2NaCl e duas águas. Eu dupliquei a terceira equação só para dar o balanceamento aqui, ó, NaOH e NaOH na mesma quantidade. Se eu fizer aqui o sistema de equações para essa adição, eu vou poder cortar. Olha aqui, ó. Ó, o Na2O vai cortar com o Na2O, o 2NaOH vai cortar com o 2NaOH. Essa água está no reagente e essas duas no produto. Então eu posso cortar essa água aqui e aqui ao invés de duas eu deixo uma água. Olha só o que eu vou ter como equação final. Eu vou ter aqui Na2O2, o meu peróxido, vai reagir com dois ácidos clorídricos, certo? E vai formar 2 NaCl mais uma água mais meio O2. Então olha só, se eu quiser complicar peróxidos, eu posso dizer, eles vão ter algum processo com água, sim, eles podem se decompor, o produto da decomposição deles é um óxido básico que reage com água. Então eu posso dizer que ele mais água forma base e libera o oxigênio por decomposição. Eu posso dizer que ele reage com ácido? Sim, porque o produto que ele forma na decomposição é um óxido básico, que com água forma uma base, que neutraliza um ácido. Então eu posso dizer que ele com ácido vai formar um sal, água, e vai liberar o oxigênio. Nota que o oxigênio gasoso borbulhando sempre vai estar ali. Então a gente foi além aqui nas reações com peróxidos. E agora eu vou fazer um negócio muito mágico com vocês, que é falar de polióxidos ou superóxidos no mesmo texto. Então, prestem bem atenção. Ó, eu vou tirar aqui, tá? E vou escrever polióxidos. Beleza? Se eu escrever polióxidos, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que tirar esse O2 daqui, ó, de todos eles, certo? E vou ter que escrever aqui O4. E vou ter que escrever aqui O4. Não é? Então agora eu passo a ter polióxido ou superóxido de hidrogênio e depois polióxido ou superóxido de sódio. As reações são da mesma natureza, iguaizinhas. Só que o polióxido ou superóxido é mais instável, é mais malucão para reagir, né? E vai reagir mais violentamente. E isso vai mudar os balanceamentos. Então olha só, para ajustar aqui,
não é mais meio. Porque olha só, eu tenho aqui, ó, 4 oxigênios. Um apareceu aqui, faltam 3. Então tem que ser 3 meios. Já ajustei aqui 3 meios. Significa que nesse aqui também é 3 meios. Nesse aqui também é 3 meios. Nesse aqui também é 3 meios. E nesse aqui também é 3 meios. Então, olha só. Aqui fica 3 meios de O2. Aqui fica 3 meios de O2. E mantendo o meu padrão aqui, ó. 3 meios de O2 e 3 meios de O2. Tá? Então, era isso. Reações de peróxidos, de polióxido, a gente viu uma pegada só. A gente poderia ficar divagando em possibilidades de reações. Mas as mais importantes são essas, tá? Os de hidrogênio, peróxido ou polióxido de hidrogênio, sofrem decomposição, liberando água e oxigênio. Os peróxidos liberam menos oxigênio que os polióxidos por motivos óbvios. Os polióxidos são mais ricos em oxigênio. Tá? E no caso de metálicos, né, peróxidos ou polióxidos metálicos, eles podem, além da decomposição liberando oxigênio, né, e formando aí um óxido básico, eles podem fabricar base em meio aquoso e eles podem neutralizar ácidos também. Tá bom? Então taca o print nisso aí tudo e vamos embora passar em tudo que é prova. Fechou todas. Abraço!